de 3 capítulos, né? O capítulo 9, 10, capítulos 9, 10 e 11, que são capítulos difíceis porque Paulo fala sobre a nação de Israel. Sempre, claro, fazendo o contraste com a igreja, mas ele fala do povo de Israel, do povo judeu, do povo descendente de Abraão. Não apenas pela fé, mas ele fala desse povo que é descendência física, descendência direta de Abraão pela fé. E, claro, dos patriarcas, né, de uma forma mais ampla. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 11, dos versos 11 até o verso 24, para que nós pudéssemos, então, conversar um pouquinho sobre esse texto. Se você quiser abrir sua Bíblia, se quiser, não, por favor, abra sua Bíblia, para esses versos, ou o seu celular, se você preferir. Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou utilizando, eu vou projetar na tela também. Então diz assim o texto, Romanos capítulo 11, a partir do verso 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Muito bem. Essa expressão, abatidos, mas não destruídos, é uma expressão que Paulo vai usar num outro momento, falando sobre um outro contexto, mas que eu achei que se encaixa muito bem aqui dentro desse nosso texto. Os versículos anteriores que nós lemos, não hoje, mas na última mensagem, ou seja, os primeiros versos do capítulo 11, o ensino era o seguinte: embora Israel como um todo foi desobediente, é desobediente, um remanescente foi deixado. E essa teologia do remanescente que Paulo apresenta, ele usa vários textos do Antigo Testamento como base para mostrar que não é uma ideia nova, mas que é algo que Deus sempre fez. Em momentos de crise espiritual do seu povo, de apostasia, de afastamento, Deus sempre manteve um remanescente,
um grupo sustentado por ele mesmo que se permanecia fiel, e essa fidelidade não significa perfeição, mas se permanecia fiel às suas verdades. Ou seja, se Deus manteve então um remanescente, logo Deus não rejeitou o seu povo por completo. Paulo usa o seu próprio argumento também, dizendo assim, se eu sou judeu, e eu como judeu fui salvo, então é claro que Deus não rejeitou os judeus por completo. Ou seja, a rejeição de Israel não foi completa. E o ensino dos versos que nós lemos é que a rejeição, além de não ser completa, não é final. Eu disse que esse texto é difícil, por quê? Porque muitas pessoas têm a seguinte compreensão: Israel era o povo de Deus, e ele é substituído pela igreja, e agora os salvos são a igreja. Esse ensino não está de todo errado, mas a ideia de que a igreja é a continuação de Israel, que é uma ideia correta, a igreja é o Israel espiritual, algo que Paulo vai ensinar. O que Paulo diz? Olha, nem todos os judeus são judeus de verdade, são filhos de Abraão de verdade, mas aqueles que são pela fé. E aí ele vai no capítulo 4 de Romanos explicar que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ou seja, os descendentes de Abraão são descendentes pela fé, ou seja, os descendentes espirituais. Esse era Israel, o remanescente que sempre existiu, e a igreja. Mas e o Israel, povo de Deus? E aqui é um debate gigantesco, que inclusive hoje à noite o Caio vai resolver todas as dúvidas que existem na teologia sobre isso, né? Que sobrou para ele esse texto. Mas, só pontuando aqui uma coisa importante, irmãos, quando a gente fala sobre Israel como povo, a gente não está falando necessariamente de Israel como nação, mas como povo étnico, como povo descendente físico de Abraão. Aqui o que Paulo está tratando é, além da igreja, dos gentios, mas está tratando desse povo, desse Israel étnico. Paulo não está falando aqui de forma figurada, de forma alegórica. Paulo está falando desse povo. E o que Paulo fala desse povo é: Deus não rejeitou esse povo, porque ainda mantém um remanescente salvo pela fé. Mas agora ele dá um outro passo, dizendo, ele não só não rejeitou, como essa rejeição não é final. Ou seja, vai existir um momento que Deus vai lidar com o Israel, povo étnico, Israel, povo descendente físico de Abraão. E aqui a confusão começa, né? Porque existem muitas maneiras diferentes de enxergar isso e muitas posições teológicas diferentes. Mas nós seríamos, na minha percepção, desonestos se nós não pontuássemos que o texto está falando sobre um Israel descendente físico de Abraão. Mas nesse texto que nós lemos em especial, ele também fala aos gentios. Tem uma hora que ele diz, olha, estou falando a vocês, gentios, para causar ciúme no meu povo. Ou seja, para que o meu povo, de onde eu sou descendência física, esteja enciumado, porque vocês estão sendo chamados pelo Senhor. Ou seja, olha, você percebe que são dois grupos. Um grupo que são os gentios, que Deus está chamando, e um grupo que é o Israel étnico, o Israel povo, a quem o próprio Paulo pertencia por nascimento. Paulo vai dividir o próprio Israel em dois grupos. Um pequeno remanescente, ou seja, aquele que Deus sustentou na fé, e que agora tem crido em Cristo, né? E a maioria dos judeus, que ele chama de endurecidos, que têm rejeitado a Cristo. Esse grupo maior, os que têm rejeitado, são mencionados no verso que lemos. Então, Paulo está falando de dois grupos aqui: do Israel rebelde, Israel desobediente, do Israel povo que não aceita Cristo, e dos gentios. São os povos que nós devemos ter em mente quando nós lemos esse texto. Bom, como em grande parte da argumentação de Paulo aos Romanos, ele começa como uma pergunta e uma resposta. Essa resposta, ele usa muito isso, aquele enfático, não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E qual é a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui no início? Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Olha só, lá a pergunta era, no início, Deus rejeitou Israel? A resposta foi não. Mas Paulo diz, não rejeitou, mas eles tropeçaram, eles caíram.
Eles estão afastados do Senhor porque eles não creram em Cristo. E aí ele continua a pergunta. Qual é a pergunta agora? Acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos? Ou seja, essa queda que Israel sofreu na sua desobediência é final? É definitiva? Está posto isso e nada mais muda? E aí Paulo responde de sua maneira muito típica: de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não. A ideia de que esse povo aqui ficasse caído é uma ideia de eles foram levados a uma ruína total e definitiva. Eles estão abandonados, caídos de uma forma que não há mais restauração. É isso que essa palavra aqui na minha tradução, traduzida por tropeçaram, em algumas caídos, vai dizer. É uma ideia de definitivo, de total, de ruína realmente total. E Paulo diz, não, eles tropeçaram, caíram, mas essa queda não é definitiva. Por que essa queda não é definitiva? É isso que ele vai argumentar em todo o seu texto. A rejeição dos judeus não foi nem total, tem um remanescente, nem definitiva, porque Deus ainda vai tratar com o restante do povo. Houve um remanescente no passado, há um remanescente hoje, e haverá um remanescente no futuro, uma restauração de Israel. E essa expressão é a confusão teológica toda. Como essa restauração vai se dar? Que a gente não tem essas informações, essa é a verdade. Mas Paulo está dizendo aqui, encaminhando para uma restauração. Um Deus lidar com esse povo como povo. Como isso vai acontecer é a nossa dificuldade, porque não tem. E a gente tem dificuldade de se conformar com vai haver uma restauração. Porque a pergunta será como? Não sei. Deus não deixou isso absolutamente claro. Mas Paulo diz aqui que essa restauração vai se reverter em bênção para o mundo todo. O primeiro ponto que Paulo destaca aqui é que a rejeição, ainda que parcial e temporária, foi instrumento de Deus para a salvação dos gentios. É como se não, Deus fez exatamente isso. A rejeição dos judeus abriu as portas para a pregação do evangelho aos gentios. O próprio apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, se intitula como apóstolo aos gentios, o apóstolo dos gentios. Ou seja, alguém que Deus chamou para pregar a salvação. Lembra que João, logo no início do seu evangelho, diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam? É essa a ideia. Ele veio para o seu povo, para cumprir a promessa de que o seu povo, o povo físico, receberia o Messias. Eles não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque os judeus rejeitaram a graça, o evangelho foi oferecido aos gentios. Essa repetida recusa dos judeus e essa teimosia em aceitar a salvação que era oferecida, deu oportunidade aos apóstolos para que apresentassem então essa mensagem diretamente aos gentios. Lembra que certa vez foi dito aos judeus, cumpria que a vocês fosse em primeiro lugar pregada a palavra de Deus. Paulo e Barnabé que disseram isso aos judeus quando estavam em Antioquia. Mas porque vocês rejeitaram essa palavra, vocês mesmos se julgam indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Isso está lá em Atos, capítulo 13. Então, há essa percepção. O evangelho foi primeiro anunciado a vocês, judeus, mas vocês rejeitaram, então Deus se volta para os gentios. E olha que interessante. Qual era o propósito de Deus se voltar para os gentios? Era, segundo Paulo aqui, despertar nos judeus um santo ciúme. Essa palavra ciúme é difícil de lidar com ela porque ela tem sempre uma conotação negativa. Mas ela não deveria ser assim. Há um ciúme que tem uma conotação positiva. A conotação negativa é aquele ciúme que vem de uma sensação de posse. A pessoa se sente proprietário da outra e por isso ele tem ciúmes quando essa outra pessoa não fornece só a ele tudo o que ele quer. Mas há um outro elemento de ciúme, um elemento de se importar, da pessoa ser tão importante
que ele quer que tudo que de bom que acontece na vida da pessoa, ele esteja presente, ele faça parte. A Bíblia diz que o próprio Deus tem ciúme do seu povo. Claro que isso não pode ser visto de uma forma negativa. Claro que isso não pode ser visto como um problema. Então, esse ciúme de Deus é um ciúme positivo. E o que Deus quer produzir com esse ciúme? Quer produzir neles o desejo de usufruir das mesmas bênçãos de salvação que os gentios estão usufruindo. Então o que Deus faz? Deus se volta aos gentios, começa a salvar os gentios, transformar a vida dos gentios, mudar a realidade espiritual dos gentios, para que o povo judeu olhasse para aquilo e dissesse: olha, Deus está abençoando os gentios, está trazendo salvação, mas nós somos seu povo eleito, nós queremos também usufruir desses benefícios da salvação, dessa alegria da salvação, desse relacionamento que vem da salvação. E aí então se voltassem para Cristo. Olha que interessante, os papéis se inverteram. Porque é exatamente isso que Deus diz que faria com o povo judeu. O povo judeu, ele é um povo separado dos outros povos, exatamente para que as outras nações vissem o que é pertencer a Deus e desejassem pertencer a Deus. Essa era uma das intenções de Deus com o seu povo, que Israel fosse uma espécie de farol para os perdidos, e que os perdidos que buscassem a Deus pudessem olhar para Israel e dizer: ali há Deus. E o Deus que cuida desse povo é um Deus generoso, justo, bondoso, santo. E aquela busca ou aquela necessidade de responder a essa indagação de quem é Deus pudesse ser respondida através de Israel. O que Deus está fazendo aqui é inverter os papéis. Agora, Deus está salvando os gentios para que Israel pudesse olhar e dizer: é isso que Deus tinha prometido para nós e nós não estamos usufruindo. E aí poderem então se voltarem para a verdade do Evangelho. Olha que interessante esse argumento de Paulo aqui, quando ele diz por que os gentios receberam e por que os judeus foram momentaneamente rejeitados. Um outro ponto importante aqui do argumento de Paulo é que essa rejeição de Israel e, ao mesmo tempo, a salvação dos gentios, aponta para, ou demonstra, a severidade de Deus em tratar o pecado. Israel era o seu povo querido, era o seu deleite pessoal. Olha que expressão bonita. Aliás, muitas dessas expressões, como a menina dos olhos de Deus, foi originalmente apresentada a Israel. Então essas expressões belas, que hoje inclusive são usadas em outros contextos, foram inicialmente voltadas para Israel. Mas perceba que mesmo esse amor, mesmo esse deleite que Deus tinha no seu povo, agora não impede Deus de ser severo com o pecado e rejeitar esse povo, ainda que temporariamente. Esse povo está sendo rejeitado para que pudesse então se converter, ou ser convertido. Mas ao mesmo tempo, também mostra a bondade de Deus em chamar para si aqueles que nunca o buscaram, que nunca o conheceram, que nunca pertenceram a Ele de forma religiosa, mas que agora estão sendo chamados para pertencerem ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que o amor de Deus não impede Deus de ser justo e santo, o pecado ou o afastamento das pessoas não impede Deus de ser bondoso e chamá-los. Isso tudo é visto aqui nesse texto e é muito belo de nós vermos. Mesmo o mais amado por Deus pode ser disciplinado por Ele, por amor. E mesmo aquele mais distante homem dos caminhos do Senhor pode ser graciosamente por Ele chamado para pertencer à sua família. Paulo passa então a usar duas metáforas. Uma metáfora da culinária e outra metáfora do agro, ou aqui no caso de da botânica ou de alguma coisa nesse sentido. A primeira metáfora está no verso 11, no capítulo 11, no versículo 16, ele diz assim: se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão.
Olha que interessante, assim como o primeiro fruto, que é Abraão, é santo, ele é santo a Deus, também serão santos os seus descendentes. Todos os descendentes de Abraão, apesar da sua falta de fé, da falta da sua santidade pessoal, ainda se encontram de alguma forma especial e misteriosa consagrados a Deus. O Senhor ainda os considera como seus. Olha que belo isso, irmãos. Um povo que tem reiteradamente rejeitado ao Senhor, ainda é considerado pelo Senhor como seu. Obviamente a palavra santo aqui nesse contexto não quer dizer moralmente puro. Não quer dizer que esse povo é moralmente puro. É santo no sentido de separado, de tratado de forma diferente dos outros povos. É uma separação especial que Deus faz com os judeus do mundo para servir a Ele ou para pertencer a Ele. A segunda metáfora, que é a metáfora do agro, se refere à oliveira. A raiz aqui é Abraão, Isaac, Jacó, são os patriarcas. Os ramos naturais são todos os descendentes de Abraão e Jacó. Os ramos naturais que têm permanecido na árvore são os remanescentes. Os ramos naturais que têm sido quebrados, cortados, são a maioria de Israel que tem rejeitado a Jesus como seu Salvador. E a oliveira brava, a oliveira silvestre, a oliveira que não dava frutos? Quem é essa oliveira? Que foi enxertada. São os gentios. São aqueles que não pertencem etnicamente a Israel, mas que são igreja hoje. E que foram enxertados aqui por terem recebido Jesus. Então ele está usando a metáfora de uma árvore. Dizendo, olha, essa árvore é uma oliveira. E essa árvore nasceu, dá frutos, é uma árvore bonita. Mas muitos ramos foram cortados porque não dão frutos. Ou seja, muitos judeus foram cortados porque não creram em Cristo. E uma oliveira brava, que não dava frutos, que não servia para nada, teve seus ramos cortados e enxertados na oliveira que dava frutos. E aí a raiz, que é o próprio Deus, alimenta essa oliveira, fazendo com que toda ela, agora parte dela natural, parte dela enxertada, possa dar frutos. Essa é a metáfora que Deus está usando. Mas, ali, através de Paulo aqui, né? Então a oliveira como um todo é a igreja. A igreja de Deus composta por crentes, tanto judeus quanto gentios. E ele usa essa metáfora para ensinar que Israel originalmente é o povo de Deus e que nós somos enxertados. E que a raiz é o próprio Deus e que isso deveria produzir em nós louvor, nunca arrogância. Por fim, ele diz que Israel está abatido, mas não destruído. Quando Israel se voltar para Deus, crendo em Jesus, haverá salvação para eles. Israel fará isso? Sim. Mas como? Israel não quer saber de Cristo? Sim, nós também não queríamos. E Deus nos atraiu para si. Deus nos fez nos voltarmos para Ele. E Ele fará isso no tempo certo, da maneira certa, de uma forma que Ele mesmo estabeleceu, trazendo esse povo com quem Ele fez aliança para si. Um ponto importante, irmãos, nós temos o tempo todo ensinado aqui, Deus sustenta a aliança. Deus faz alianças e as sustenta. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós dizemos o quê? Deus fez uma aliança com a sua família. E essa aliança se estende aos seus filhos. Eles são considerados santos, como Israel é. Santos no sentido de separados para Deus, ainda que precisem da conversão. Mas são santificados, são abençoados pelo Senhor. E quem sustenta essa aliança toda? O próprio Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Uma aliança que, claro, vai trazer todos os seus descendentes pela fé à salvação em Cristo Jesus. Mas uma aliança que foi estabelecida com o povo de Israel, com o povo judeu também. Como povo há uma aliança com Deus. Não apenas espiritualmente, no sentido de que, olha, aqueles que creem serão meu povo. Não, Israel é povo separado de Deus, ainda que só um remanescente hoje creia.
Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque isso nos elucida muito a questão da aliança. Deus faz suas alianças e as sustenta, mesmo quando o outro lado da aliança, os outros envolvidos na aliança, são rebeldes, são desobedientes e se afastam do Senhor. E aí Deus vai tratar isso, moldando-os para que eles sejam de novo trazidos para si. É isso que Deus vai fazer com Israel. Se o povo de Israel deixar sua incredulidade, voltará a ser enxertado na oliveira. Sua queda não é completa, porque tem um remanescente, nem final, porque Deus trará salvação a Israel. Aqueles que se arrependem e creem em Cristo são reenxertados na oliveira, ou seja, passam a fazer parte da igreja de Deus. Porque no final das contas, a salvação, ela acontece, o povo salvo é chamado de igreja de Cristo. No final, qualquer judeu para ser salvo precisa ser igreja. E Deus vai trazer esses judeus à salvação em Cristo Jesus. Paulo vai ilustrar esse fato mostrando que se Deus já havia feito um milagre maior, antinatural, que era enxertar os ramos silvestres, a oliveira brava, em uma oliveira verdadeira, quanto mais fará o enxerto de volta dos ramos naturais. Olha que interessante, ele está dizendo, olha, tinha uma oliveira que dava frutos e uma oliveira brava foi enxertada. E funcionou. Isso é completamente antinatural, é um milagre para isso funcionar. Se Deus fez isso, não é muito mais fácil Deus trazer os ramos verdadeiros de volta e enxertá-los? É um enxerto que vai funcionar muito claramente. Então é esse o argumento que Paulo usa. Ou seja, a restauração de Israel é um processo mais fácil. Claro que Paulo aqui está usando um argumento natural na metáfora, né? É mais fácil do que o próprio chamado dos gentios. Né? Nessa metáfora aqui da botânica, ele está dizendo, é impossível uma oliveira brava ser enxertada e dar frutos. E Deus fez isso. Não é muito mais fácil você pegar o ramo que foi cortado e pôr lá de novo? Você ir novamente enxertá-lo? É. Então, usando um argumento natural, Paulo está dizendo, não fique preocupado com isso, que é mais fácil fazer isso do que o que Deus já fez. Porque Israel já é o seu povo. Israel já, ainda que de uma forma incorreta, já é ensinado sobre o temor ao Deus de Israel. É muito mais fácil de Deus chamá-los do que a nós, que nunca ouvido falar do Deus de Israel. Bom, quero trazer 3 aplicações aqui, para que você não saia daqui dizendo, olha, hoje eu aprendi sobre Israel, mas não sei o que eu faço com isso na minha vida. Então eu quero, com a graça de Deus aqui, tentar apresentar 3 aplicações que podem nos ajudar a lidar com esse texto de uma forma mais prática para as nossas vidas. Em primeiro lugar, não se orgulhe. Paulo está dizendo aqui, olha, tudo isso que eu estou falando para vocês, gentios, não pode ser motivo de orgulho. Ao contrário, deve ser motivo de louvor, de adoração. O que Paulo está dizendo aqui é, o que Deus fez para salvar você, gentio, foi um milagre. Isso não te torna melhor que os judeus que o têm rejeitado. E sabe, talvez você diga assim, tudo bem, eu entendi bem. A igreja tem tido problema com isso ao longo da história. A igreja, por inúmeras, incontáveis vezes, se voltou contra o povo judeu, pelo fato do povo judeu não receber e reconhecer a Cristo. O próprio Martinho Lutero, uma das manchas na sua teologia, é um livreto chamado Dos Judeus e Suas Mentiras, onde ele, depois de tentar evangelizar os judeus sem sucesso, porque só Deus vai realizar esse milagre de trazê-los de volta, ele então se volta para Israel e diz que Israel deveria ser tratado como um povo rejeitado, sem nenhum tipo de amor. Muitos, é claro que de forma incorreta, é claro que Lutero não quis dizer isso, muitos dos nazistas citavam o que Lutero falou como alguma prova ou como algum tipo de desculpa para fazer o que eles fizeram contra os judeus. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu não estou dizendo que Lutero é culpado por aquilo, mas eu estou dizendo que foi tão deslocado, tão fora de propósito, tão longe das Escrituras, que permitiu ser usado por um grupo maligno, maldito, que se voltou contra os judeus.
Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, de não olhar para os judeus ou para nenhum não salvo de forma orgulhosa. Porque ele está dizendo, olha, se Deus tirou a oliveira boa, saudável, que dava frutos, imagine o que Deus pode fazer com a oliveira brava que foi enxertada. Ele está dizendo, é claro que pode tirar. E claro que Paulo não está falando aqui sobre Deus tirar a salvação de ninguém. O que Paulo está dizendo aqui é que o que ele fez com o seu povo é um alerta para que todos nós temamos a sua santidade e a sua justiça, ao contrário de nos orgulharmos da nossa salvação. E é muito comum, irmãos, pessoas que creem que sua postura, suas ações, suas atitudes estão agradando a Deus, manifestarem também, ainda que não desejando, mas manifestarem esse orgulho. Porque eles acreditam que de alguma forma estão fazendo aquilo que deveriam fazer, de forma que podem e se consideram muitas vezes melhores, diferentes de outras pessoas. Cuidado com isso, não se orgulhe. Em segundo lugar, lembre-se da religiosidade. Israel era povo de Deus e espiritualmente era apenas um povo de Deus nominal. Ou seja, um povo que cumpria os rituais religiosos, que cumpria as ações religiosas que lhes eram cobradas e exigidas, mas não criam. Lembre-se o que a religiosidade pode fazer com um povo que era o deleite do Senhor, se afastou completamente do Senhor, porque passou a amar mais os rituais religiosos, as ações religiosas, a vida religiosa do que o próprio Deus da religião. Lembre-se da religião, irmãos, como a religião pode nos fazer mal, como a religiosidade. É porque quando eu falo religião, irmãos, é muito complicada essa palavra, porque há um elemento muito positivo nela nas Escrituras. Mas eu sempre uso ela de forma negativa, porque há um elemento negativo. Então o correto seria religiosidade, né, que é a expressão de uma religião ruim, né, a expressão de uma religião sem espiritualidade. Lembre o que isso pode fazer, olhe para o seu coração. Não permita que o seu relacionamento com Deus fique em segundo lugar, diante daquilo que precisa ser feito como povo de Deus. Muitas vezes nós estamos lendo as Escrituras porque tem que ler. Muitas vezes nós estamos participando dos cultos porque tem que participar. Muitas vezes nós estamos contribuindo porque tem que contribuir. E nada disso consegue alegrar nosso coração, mover nosso coração, nos aproximar de Deus. Ao contrário, isso vai criando em nós uma sensação de que nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus exige, ao ponto de nós relaxarmos na nossa santidade e ao ponto principalmente de nós nos afastarmos do nosso Senhor. Lembre-se que o povo de Israel tinha centenas de leis e nenhuma delas expressava o coração de Deus, porque todas elas eram interpretadas, originalmente expressavam o coração de Deus, mas diante da religiosidade dos judeus não. Elas passaram a expressar uma maneira de comprar Deus, de ser aprovado por Deus, de cumprir obrigações diante de Deus e não de louvor e de adoração. Nós não fomos chamados para estar nesse culto porque Deus nos exige isso, ainda que Ele exija. Nós somos chamados para estar nesse culto para oferecer ao Senhor a nossa adoração. É diferente, você pode sair da sua casa e vir para cá, eu vou cumprir a minha obrigação, porque o Senhor me ordenou que no dia do Senhor eu o cultuasse. Ou você pode sair da sua casa com o coração alegre, dizendo, o Senhor me proporciona uma oportunidade de estar diante dEle, louvando o seu nome e sendo edificado por sua palavra. Você percebe? Os dois vêm para o culto. Os dois sentam nos mesmos bancos. Os dois prestam a mesma atenção no culto, mas os dois chegaram aqui com um coração completamente diferentes. Assim era Israel. Enquanto um remanescente cria, amava e louvava ao Senhor, o outro grupo, muito maior do que o grupo de remanescentes, era religioso e cumpria à risca cada uma das regras, mas tinha transformado essas regras, não numa forma de adoração, mas numa forma de burlar a verdadeira espiritualidade, fazendo com que então a religiosidade se tornasse a sua própria vida. Cuidado com isso. Lembre-se do que a religiosidade pode fazer e cultive
um relacionamento pessoal com o seu Deus. Em último lugar, para a gente terminar, a restauração para o caído. Nenhum outro povo foi tão rebelde contra Deus quanto Israel. E há uma promessa de restauração. Essa palavra, essa aplicação é para nós cristãos, que muitas vezes nós nos encontramos nessa condição, caídos. Não rejeitados, mas caídos. Caídos porque os nossos pecados nos dominam. Caídos porque o nosso afastamento de Deus é maior do que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Caídos porque a nossa vida não reflete a fé que nós temos. E muitas vezes nesses momentos, essa queda se torna algo tão pesado sobre nós que nós nos afastamos ainda mais. Nós deixamos de ter amizades espirituais, deixamos de servir ao Senhor. O primeiro elemento é esse: a pessoa se afasta do serviço ao Senhor, a pessoa se afasta das suas amizades espirituais, a pessoa se afasta dos eventos que acontecem com o povo de Deus, e ela faz tudo isso na cabeça dela, supostamente em nome de eu preciso me tratar para depois eu fazer essas coisas. Só que isso não existe. Uma restauração existe enquanto nós caminhamos em fé. É assim que a restauração acontece. A restauração não é um evento. A restauração é o caminhar com Cristo. Nós somos caídos, continuamos caminhando, machucados, trôpegos, caindo aqui, caindo ali, e confiando que o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e nos ajuda. O Senhor é aquele que nos sustenta todos os dias. O Senhor é aquele que nos restaura. O que está sendo cobrado de Israel aqui é o que é cobrado de todos os caídos, que se arrependam. Que se arrependam, que reconheçam o seu pecado e se voltem para Deus em busca de cura. Que reconheçam suas fraquezas e se busquem ao Senhor, se voltem ao Senhor em busca de forças. Que confiem no Espírito Santo em iluminar a palavra e se voltem para a palavra, para que saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim se arrependam dos seus pecados. Há restauração para o caído. Nenhum dos eleitos, quando cai, permanece caído, porque o Senhor traz restauração. Se hoje, meu irmão, você olha para a sua vida como alguém caído, envolvido por algum pecado que tem dominado o seu coração, se volte para o Senhor. Nele não há julgamento, nele não há abandono, nele há restauração. Há restauração para o caído. Nenhum daqueles com quem Deus fez aliança permanece caído para sempre, mas Deus o restaura para que ele se torne novamente seu deleite pessoal. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a olhar para a história de Israel como um grande alerta para todos nós, mas também como motivo de grande louvor por sua bondosa e maravilhosa graça derramada sobre nós. Pai, muito obrigado por seu amor, bondade e misericórdia. Ajuda-nos, Deus, a confiar no Senhor e somente no Senhor. E que o Senhor traga, Pai, restauração para os caídos, e que o Senhor traga fortalecimento para os fracos, o Senhor traga direção para os perdidos, e que acima de tudo o Senhor nos ajude a vivermos para o Senhor, para a glória do Teu próprio nome. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre o seu povo hoje e para sempre. Amém.